Brasília chamando, Fernando. Antônio Maldonado já entrou aqui conversar com a gente, volta trazendo as atualizações das informações da capital federal, centro do poder, agora às 11h07, Maldonado. Isso mesmo, Adriana, aqui diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, que divulgou agora há pouco novas, informações, dados sobre como está andando, como está ocorrendo as eleições em todo o país. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram aí substituídas até o momento, até às 10 horas da manhã, pelo menos, 431 urnas, ou seja, o que significa aí 0,10% do total. Cerca de 80 dessas urnas foram substituídas aí no estado de São Paulo. A gente não tem informação sobre o que de fato ocorreu com essas urnas para que elas tivessem que ser substituídas, mas a informação é que foram 431, pelo menos até o início da manhã, até as 10 horas da manhã, ou seja, nas 3 primeiras horas aí de votação. 3 candidatos, Adriana e Fernando, foram presos em Minas Gerais. 2 deles por divulgação de propaganda e um por uso de alto-falante e amplificadores. Uma pessoa também foi presa na Bahia por transporte ilegal de eleitores. Essas são as informações, os crimes cometidos, os ilícitos cometidos no âmbito aí do processo eleitoral. Agora também a gente tem dados da Polícia Federal até às 10h30 da manhã. Segundo a PF, entre a meia-noite de ontem e as 10h30 da manhã de hoje, foram instaurados... Desculpe interrompê-lo, nós temos as... Parte do nosso time, ele entende bem. Faz parte, gente. É a cobertura de eleições, a gente tem que trazer as informações o mais rápido possível, é assim mesmo que funciona. Então, para concluir, os inquéritos instalados pela Polícia Federal até as 10h30 da manhã foram 12 prisões em flagrante, 81 pessoas conduzidas à delegacia, 28 termos circunstanciados lavrados e mais de R$600 mil apreendidos aí pela Polícia Federal no âmbito das eleições de meia-noite até agora às 10h30 da manhã. Agora, falando um pouquinho também sobre o problema no e-título, tem muito eleitor aí reclamando que não está conseguindo fazer a justificativa do voto pelo aplicativo aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o TSE reconhece que há uma instabilidade no sistema, justamente pela quantidade de acessos. Segundo o TSE, até às 8h30 da manhã, mais de 400 mil pessoas já tinham tentado justificar ali a ausência, a impossibilidade de votar neste domingo. Mas, segundo o TSE, a recomendação é para que o eleitor que não quer entrar lá e não conseguir justificar, que tente um pouquinho mais tarde, quando o sistema deve estar um pouquinho mais tranquilo, menos gente tentando acessar. Mas também tem uma informação que consta ali no site do Tribunal Superior Eleitoral, que o eleitor não precisa se apressar. Ele tem até 60 dias depois do turno para poder justificar o voto, inclusive pelo próprio aplicativo e-título. Isso dá ali para o dia 14 de janeiro. Então, quem perder esse primeiro turno de votação tem até, e estiver fora do domicílio eleitoral, tem até o próximo dia 14 de janeiro para justificar a ausência. Adriana e Fernando. Muito bem, obrigado, Maldonado, pelas informações. E, Adriana, pouco mais de 400 urnas deram problema, segundo o Maldonado. É um número ínfimo, perto das cerca de 500 mil unidades que estão disponíveis no Brasil. Mas essa era uma questão que na semana passada, ou no início dessa semana, o presidente do TSE, o ministro Barroso, mostrou uma preocupação. Ele se preocupa com o custo das eleições no Brasil, porque esses equipamentos eles podem passar por problemas, precisam de revisão, e ele queria dar uma saneada nos custos da eleição, mas a gente vê aqui que são 500 mil urnas, né? E lembrando, o Brasil não é o único país que tem o voto eletrônico, né? Em 2018, o Maldonado ainda está com a gente. Bom, Maldonado, obrigado pela sua participação aqui conosco. Continue aí, porque você está no coração da eleição hoje. A gente já te aciona novamente, né? Mas lembramos que não é só o Brasil. Até 2015, pelo menos 23 países usavam urnas eletrônicas. Interessante. Olha, dessas 431, o TSE pelo menos disse que conseguiu substituí-las e que não foi preciso registrar nenhum voto manual em nenhum local até agora. São Paulo foi o estado com o maior número de urnas substituídas, foram 88 até o momento. O Rio de Janeiro teve 68 urnas substituídas e o Rio Grande do Sul registrou outras 64. E o Maldonado trouxe para a gente a informação
informação também de prisões já sendo feitas nessa manhã. O tribunal informou que 3 candidatos foram presos nas primeiras horas das eleições, todos os 3 em Minas Gerais, 2 deles usando alto-falantes e um fazendo propaganda, que não é permitido no dia da votação.